Muitas pessoas que entram em contato com a palavra de Deus se perguntam por que da necessidade de um sacrifício expiatório para o perdão dos pecados. Não haveria uma forma menos dramática de se conseguir perdão? Considerações relevantes e importantes serão feitas diante desse questionamento. O santuário de Israel no deserto punha ênfase no sacrifício, na necessidade de derramamento de sangue. E o Novo Testamento confirma que, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Hebreus 9, verso 22. De forma clara, um dos temas que se sobressaem no Evangelho é a necessidade da morte de Cristo como condição para o sucesso de sua missão em salvar os pecadores. Ele mesmo disse: "E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna." João 3, versos 14 e 15. E Lucas 9, verso 22, deixa essa verdade ainda mais clara, quando cita o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo: "É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite." Jesus afirma que era necessário que ele morresse. Porém, para elevar essa verdade acima de qualquer questionamento, a maior prova nesse sentido é que o próprio Filho de Deus, em sua agonia no Getsêmani, orou: "Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade." Mateus 26, versos 39 a 44. Vimos até aqui que o próprio Cristo não desejava de si mesmo morrer, mas sua morte era necessária para a salvação da humanidade. E diante dessas verdades, seremos conduzidos ao próprio cerne do caráter de Deus e sua santidade. É a perfeição absoluta de Deus, seu amor incondicional, eterno e santo, que exige a cruz expiatória como prova absoluta de seu desagrado pelo pecado. A vontade de Deus, conforme expressa em sua lei, sendo transgredida, questiona o caráter de Deus e lança manchas e dúvidas a respeito de seu poder, de sua justiça e de seu amor. O pecado é a transgressão da lei de Deus, a rebelião, uma afronta pública ao ser perfeito e criador do universo, e não pode ser tolerado em sua presença. Todo sofrimento e maldade que resultam do pecado fazem com que algumas de suas criaturas passem a questionar a santidade de Deus e sua autoridade como soberano. E diante disso, o Senhor é obrigado a reagir contra o pecado. E o caráter de Deus é revelado na forma como ele reage diante do pecado. Não como um tirano absolutista que destrói aqueles que lhe contrariam, mas como um Salvador que morre pelos pecadores, porque os ama. É assim que Deus resolveu o problema do pecado, pois está escrito que Cristo se manifestou uma vez por todas para destruir, aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Hebreus 9, verso 26. E é dessa maneira trágica que Deus decide morrer pelos pecadores, revelando a expressão absoluta e perfeita de sua santidade, de seu horror diante do pecado, porém de sua atitude de perdoar os pecadores, seres humanos. E esse ponto está claro na palavra de Deus quando lemos que o Senhor Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a seus ministros a palavra da reconciliação. Segunda carta aos Coríntios 5, verso 19.
E é exatamente essa expressão perfeita do amor de Deus, que se sacrificou em seu Filho pelos pecadores, que eram tipologicamente reveladas nas instruções cerimoniais em relação aos sacrifícios de animais realizados nos tempos do Velho Testamento. No serviço cerimonial e sacrificial estão revelados todos os princípios da salvação pela fé em Cristo, a substituição, ou seja, a morte do cordeiro em lugar do pecador, e também a manipulação sacerdotal do sangue do animal, revelando o ministério celestial de Cristo, que aplicaria os benefícios do sangue derramado na cruz na vida daqueles que o aceitassem como Senhor e Salvador. O Novo Testamento usa expressões semelhantes às do Antigo Testamento quando fala de sacrifícios. Enquanto, porém, o Velho Testamento falava de sacrifícios de animais, o Novo Testamento fala do sacrifício de Jesus Cristo. E assim diz a palavra do Senhor: portanto, se o sangue de bodes e touros santificam as pessoas quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 9, versos 13 e 14. Com base nesta sólida ligação do Velho e do Novo Testamento, podemos seguramente afirmar que os sacrifícios oferecidos pelo altar de holocausto no Velho Testamento destinavam-se a prefigurar a única e grande morte antitípica de Jesus Cristo, que salva o mundo. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. João 3, verso 17. Foi seu amor incondicional e perfeito e sua santidade absoluta que moveram o Senhor em propiciar um meio de salvação para os pecadores. E ainda que essa salvação tenha-lhe custado a própria vida do seu Filho, ele assim o consentiu para que pudéssemos ser perdoados de todos os nossos pecados. Longe de ser uma expressão de crueldade ou de insensibilidade, a morte, o derramamento do sangue para expiação do pecado é a revelação mais sublime de quem Deus é, alguém que sacrifica a própria vida em favor dos seus amigos. João 15, verso 13. Que esse amor incondicional por parte de Deus possa fazer a diferença na vida de você que ouve essa mensagem agora, como já fez na vida de milhões, bilhões de pessoas na história da humanidade. Cristo nos tem atraído mediante seu Espírito, nos motivando a estudarmos profundamente a sua palavra, nos revelando as terríveis consequências da transgressão da lei de Deus e nos oferecendo a plena expiação e redenção pelo que ele fez por nós na cruz do Calvário. E é a esse compassivo sumo sacerdote que pode salvar perfeitamente todos que se achegam a Deus por meio dele, que oramos neste momento. Senhor Deus bendito e eterno Pai, em nome e por amor de Jesus Cristo, nós não temos palavras para te agradecer por quem tu és, por teu amor manifesto na nossa história. A nossa história é dividida entre antes e depois da tua cruz. E nós também queremos ter a nossa história dividida entre antes de te aceitarmos e agora que te aceitamos como nosso Senhor e Salvador. Que teu poder e paz se manifestem na história de vida de cada um de nós, nos guardando a nós e a nossa família e as pessoas que amamos neste mundo, para um dia estarmos prontos para te encontrar quando o Senhor voltar nas nuvens do céu. Oramos agradecidos, na certeza de que farás melhor do que te pedimos ou podemos imaginar, em nome de Jesus Cristo. Amém.